Senador Isalci Lucas, alegria passar a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Bem, torço muito para que tudo que foi colocado aqui seja realizado com muito sucesso. Ministra, gostaria de perguntar, nós estamos aqui no Senado e na Câmara também discutindo a questão do PERSE. Nós sabemos que esse setor de eventos, ele foi o primeiro a entrar em crise, né, com o Covid, e o último a sair. E aprovamos aqui o incentivo para essas empresas e houve no intervalo aí, no recesso, uma alteração na medida provisória que está sendo discutido nesse momento. Qual foi a participação do Ministério da Cultura em termos de convencimento ou de questionamento com o Ministério da Fazenda? O Ministério da Cultura trabalhou no sentido de manter o incentivo ou discutindo com o Ministério da Fazenda? Essa é uma pergunta. Eu tive a oportunidade, como deputado federal, de participar também da CPI da Lei Rouanet. E detectamos, eu fiz inclusive um relatório separado de 1.088 páginas, onde foram detectadas milhares de falhas, né, e inclusive com desvio de recurso, incentivos fiscais superfaturados e também foi utilizado, muitas empresas utilizaram o incentivo em proveito próprio, da própria empresa, com shows e eventos. Mais de 20 mil processos sem análise na prestação de conta. Como é que está hoje o Ministério com relação a essa questão da fiscalização, da informatização, dos procedimentos, né, para que a gente possa evitar que haja novamente esses desvios, tendo em vista até que a perspectiva de recurso é muito boa para o Ministério agora. O Ministério está preparado realmente para fiscalizar tudo isso? E, para finalizar, acho que Vossa Excelência já disse aqui no início, com relação aos shows, né? A gente percebeu isso durante a CPI, muita concentração realmente no São Paulo e Rio, né? E pouco investimento realmente nos municípios mais carentes, né? Principalmente no Norte, no Nordeste. Como é que está? Qual é a posição do Ministério com relação a esses financiamentos de artistas já consolidados? Né? O Ministério, na política pública, continua no sentido de incentivar esses artistas que já têm a carreira já consolidada, como os grandes artistas? Essas são as minhas colocações, ministro. Com a palavra, Vossa Excelência. Vou começar a responder pelas perguntas do senador Isalci. Obrigada, senador, essas perguntas que o senhor fez, porque é uma das nossas preocupações, uma das nossas missões, né? Justamente nós herdamos um histórico muito ruim em relação a um passivo que que quando nós chegamos, uma das nossas metas é resolver trazer um mecanismo novo, porque o que nós identificamos nessa metodologia, né, que é um sistema que é defasado de 1993, esse sistema de prestação de contas que se aplica à cultura, né, e que nesses 30 anos realmente não sofreu nenhum tipo de adequação ao fazer cultural. Então, nós estamos com esse estudo para que a gente consiga melhorar esse formato de prestação de contas. Por isso que nós estamos com a proposta, da proposta do novo marco regulatório de fomento, que vai trazer uma facilidade, uma eficiência nas execuções. Mas, independente disso, as nossas ações, tivemos 3 ações importantes, porque, para mim, é muito... um pedido até que eu faço em relação à apreciação desse marco, porque a gente não pode também responsabilizar toda uma nova geração de pessoas que estão trabalhando no setor de cultura,
né? Nós estamos falando de quase de 30 anos disso, com esse tipo de regulação que não favorece a entrega do objeto, ou seja, da produção finalística, né? Então, nós estamos fizemos algumas ações que já estão sendo implementadas nessas novas execuções, né? Fizemos uma modernização do arcabouço normativo, lançamos um decreto novo, instrução normativa nova e uma proposta de um marco regulatório que vai dar toda uma eficiência para esse novo movimento de prestação de contas. Um novo decreto permite que a análise financeira mais apurada, com monitoramento durante a execução do projeto, é uma ferramenta que ele fica ali simultaneamente acompanhando a execução, né? Criamos uma subsecretaria responsável pela apresentação das prestações de contas, que antes acontecia de modo fragmentado pelas unidades. Então, nós temos hoje um centro para acompanhar isso, né? Essa subsecretaria também presta qualquer tipo de assistência para quem está executando qualquer tipo de dúvida. E também estamos investindo em uma tecnologia também hoje, no ambiente digital, que nos faz ter mais efetividade na execução, no acompanhamento das execuções, um aprimoramento do sistema de acesso de leis de incentivo à cultura, que integra com o sistema de soluções do Banco do Brasil e da Receita Federal, para dar mais segurança às informações financeiras durante a execução dos projetos. Então, é uma ferramenta que existe já esse tipo de marco regulatório assim, porque isso vai trazer uma maneira mais aderente ao fazer cultural. Porque o que acontece na prática, né? Quando o projeto tem uma proposta ainda, o agente vem, ele se inscreve no Ministério da Cultura para a Lei Rouanet, ele recebe lá, o projeto é analisado, ele recebe a permissão, a autorização para ir captar, então ainda tem esse tempo para ele captar, ele captou. Então, quando ele capta um percentual, a partir de 10%, aí é aberta uma conta no Banco do Brasil e aí começa, o dinheiro entra naquela conta, né? Que é liberado pela Receita Federal, e acompanhamento da Receita Federal. E então, quando ele começa a executar, nós temos hoje essa ferramenta que se propõe, vai acompanhando a execução simultaneamente. A ferramenta acompanha simultaneamente. Se houver qualquer desvio de finalidade naquela execução, a partir daquele momento já se recebe uma sinalização para ver o tipo de correção, a pessoa é chamada, porque isso se fazia depois que todo o projeto era executado, aí ia se identificar que às vezes uma nota que não foi colocada, então, e isso gerou assim, esse passivo enorme, porque às vezes são coisas que o grupo, a fiscalização chegava, às vezes, depois de 2 anos que o evento já tinha acontecido, né? Então, era uma metodologia não adequada ao fazer cultural. Nós estamos hoje trazendo essa possibilidade de haver uma ferramenta que acompanhe simultaneamente, né? Será um acompanhamento, nós temos aí todos os processos hoje modernos que podem ser feito isso. Isso não é uma proposta criada no Ministério, já existe em outros lugares, então nós estamos também buscando isso, porque eu acho também que nós não podemos sacrificar toda uma nova produção de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, com essa imensa ação de fomento que estamos fazendo, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, a modernização do Sistema Nacional de Cultura, essa relação que teremos agora nas responsabilidades do Ministério da Cultura, das secretarias das cidades, das secretarias dos estados, né? Então, nós queremos uma ferramenta que traga um formato único e que vai auxiliar tanto para a administração, para a fiscalização e para quem executa, vai dar mais seguridade. Então, é disso que trata realmente o marco, é uma preocupação nossa, e o que nós temos lá nós vamos tratar também, porque está dentro das nossas responsabilidades, né? Então é uma obsessão minha como artista, porque como eu defendi aqui, né? A grande maioria, é claro que o Brasil vem amadurecendo isso, o setor vem amadurecendo também, né? Porque existe aquela coisa da facilidade de um acontecimento artístico, né? Então, assim, qualquer pessoa que tem algum contato com a música, ele pode chegar ali e promover um show, mas fora das especificidades de regulamentações profissionais. Então, nesse momento em que o setor
a gente identifica que 5 milhões de pessoas trabalham nisso, que 3,11% do produto interno bruto do Brasil é gerado pelos ativos da cultura, que temos aí agora essa questão da economia criativa sendo impositiva na geração de emprego e renda e oportunidade de transformação, nós temos a obrigação de também criar e trazer ferramentas que possam auxiliar esse acontecimento e que a gente não fique, e que tire essa visão criminalizadora do setor, que naquele momento era uma coisa pequena, hoje é uma coisa gigante. Temos aí a indústria audiovisual, a indústria cinematográfica, a regulação do VOD. Então, nós estamos trabalhando para trazer para o Brasil, para proporcionar no Brasil, dentro dessa questão da execução, da produção e do incentivo fiscal para as políticas e para o setor cultural, uma ferramenta eficiente de fiscalização, porque a gente sabe também que é uma responsabilidade e que temos que mostrar essa resposta, essa atitude para a população brasileira. Então, nós estamos muito profundamente ligados nisso e queremos também assim, o apoio do Senado para essa proposta que estamos trazendo desse novo marco regulatório do fomento, que vai ser uma transformação muito forte para a efetividade, para a fiscalização e para trazer uma segurança para todos, para quem faz, para quem administra e para quem fiscaliza. Qual foi a outra pergunta? A do PERSE. A do PES. Nessa questão do PES, senador, foi uma questão que quando o PES foi instalado, não existia nenhum ministério, né? Foi realmente uma articulação para salvar o mercado. Eu me lembro disso. Eu como artista também e toda a minha equipe sofremos demais, né? Graças a Deus, assim, tenho que agradecer a Deus que quando a pandemia chegou, foi justamente quando foi o final de um verão, né? Então eu tinha algumas reservas minhas e assim também pude apoiar a minha família, apoiar algumas pessoas, mas foi realmente uma travessia muito dura para todos nós e a desconstrução começou justamente no setor produtivo de cultura e foi o último a voltar. Então, ainda, inclusive na cultura, ainda estamos em processo de reconstrução, né? A lei emergencial Paulo Gustavo, nós só tivemos a oportunidade de executá-la em 2023, né? E ainda o setor pediu a prorrogação para execução por causa do desgaste de construção do que tinha acontecido. Então, nós sabemos que existe ainda aí uma necessidade, né, de haver esse apoio, né? A conversa que eu tive com o ministro Haddad, já no segundo movimento dessas questões que estão sendo examinadas pelo ministro da Fazenda, foi uma questão só que meu posicionamento é que eu confio no trabalho que o ministro Haddad está fazendo, né? Mas que também a sensibilidade no sentido de que ainda existe uma parcela grande nessa questão da produção dos produtores, da produção artística, da produção cultural, da produção que ainda precisa de um tempo para essa reestruturação. Foi uma perda muito grande, tivemos muitas casas de show fechadas e ainda estamos em andamento, né? Então eu acho que o ministro Haddad é uma pessoa sensível à arte e à cultura, eu acho que é aberto também, e eu tenho esperanças que vamos conseguir também chegar em numa boa resolução, né? Não queremos que sejam usados, nenhum de nós quer que o dinheiro público seja usado de maneira inadequada, né? Claro, precisamos sanar, fechar essas torneiras também, mas existe sim a necessidade ainda de continuidade da ação, para socorrer ainda os produtores, enfim, as produções e os eventos também brasileiros. Foi só faltando essa questão dos grandes artistas, se a Lei Rouanet realmente continua contemplando isso, se você entende que é importante ainda o apoio a esses artistas consolidados. A Lei Rouanet trabalha da seguinte forma, senador, nós analisamos projetos. E o que esses projetos precisam ter, principalmente, né, para eles terem o aval para serem captados?
Se os projetos estiverem de acordo com as especificidades que precisam para receber o aval para a captação, eles são avalizados. Agora. Dentro desse aval, e tem a quantidade de pessoas que isso se emprega, as contrapartidas sociais que eles dão, né? E o grandes artistas, como eu falei, artista é só uma parte, inclusive a ponta do iceberg. E dentro da própria lei da instrução normativa, só 12% do que é captado é que vai para pagar o artista. O resto é toda uma gama de coisas de trabalhadores que existem nas grandes produções. Ou são grandes, pequenas, no histórico da Lei Rouanet mesmo, que nós levantamos, a grande maioria do fomento que foi usado vem de pequenos e médios, né? Então, inclusive, até, por exemplo, esses grandes festivais que a gente vê, enfim, que traz esses artistas internacionais, eles não usam Lei Rouanet. Grandes artistas não usam Lei Rouanet justamente por causa do limite em relação ao cachê, né? Quem usa, geralmente, são pessoas, e quando se usa, é para construção, é para que aquela produção se efetive. Né? Então, é aquele primeiro movimento para a efetivação da produção, porque qualquer show ou musical, né, para ele ficar totalmente completo, ele não começa na hora da cena, ele começa na hora que alguém está lá produzindo, começando a criar aquela peça de teatro, começando a escrever aquele filme, começando a pensar naquela cena. Aí tem toda a parte de você fazer a produção básica, né, que é trazer quem vai trabalhar, quem vai costurar, quem vai maquiar, motorista, a montagem, a escolha do teatro, até isso que vem depois, né? Então, às vezes, a pessoa faz uma projeção que vai gastar X, e quando ele consegue uma sala para apresentação daquele projeto, ele precisa de Y. Então, assim, tem toda uma espécie, são várias ações até chegar à realização de um evento musical, ou até um próprio show de um único artista. Ele emprega pelo menos ali 10 pessoas, porque é técnico de som, técnico de luz, contra-regra, é maquiador, é costureiro. Então, assim, então tem esse processo. A Lei Rouanet está aberta a todos, né? Inclusive, com esse novo momento, nova instrução normativa, nós estamos buscando apoiar, pela primeira vez, produções, por exemplo, povos originários, produções inclusive essa questão religiosa, não é mesmo, né, que as pessoas tinham uma dúvida sobre isso. Na própria instrução normativa hoje, nós temos lá que aprova produções religiosas, festivais, gospel, festivais espírita, enfim, porque a gente entende que todos têm que ter acesso ao apoio, né, o fomento, porque não é só o Ministério da Cultura liberar. Quem, na verdade, o grande trabalho está depois conseguir quem vai patrocinar, né? E nós estamos também em conversa com patrocinadores, como eu coloquei aqui no primeiro momento, né? Tanto estaduais, nós vamos fazer agora uma ação, primeiro em Pernambuco, vamos reunir todos os empresários para falar sobre a necessidade das empresas estaduais patrocinarem, apoiarem as ações culturais dos seus estados, né? Isso é importantíssimo. Nós vamos criar aí abrir outras frentes de patrocínios para chegar a todos. Então, nossa preocupação, na verdade, é acolher a todos, né? Mas os grandes shows mesmos, eles não colocam, porque existe limite para cachê de artista. Então, é assim. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.